voltar agora a Tabira, no sertão de Pernambuco. Você vai ver como o criador de abelhas Adelmo Cabral consegue extrair o mel sem usar muita fumaça. E mais, um macacão feito com tecido de paraquedas, criação em sistema de ninho sobre ninho e um tal condomínio. Novidades que já estão mudando o jeito de produzir mel e a vida dos criadores da região. Abelha, muita abelha, numa criação nada convencional. De olho na qualidade e na produtividade de suas colmeias, o apicultor Adelmo Cabral não para de inovar. Adotou, por exemplo, o uso deste labirinto, que ajuda a colher o mel com menos fumaça. O normal é usar o fumegador para diminuir a agressividade das abelhas. Com muita fumaça no mel, o que acontece? A fumaça fica impregnada no mel. Hora então de encarar o apiário para entender como isso funciona na prática. Mas antes, claro, equipamentos de segurança. Macacão, luva, bota. Você sabe que até na hora da gente se proteger aqui, o Adelmo tem umas técnicas para a gente não sofrer tanto. Essa roupa que a gente está usando também tem uma tecnologia diferente, né? A gente desenvolveu essa roupa que é de tecido de nalho aqui de paraquedas, ela não consegue ferroar. Já a roupa de brim, quando ela ferroa, deixa o ferrão, a abelha morre. O apicultor não é interessante perder a abelha, né? Perto das caixas, sentimos logo que não se trata mesmo de um apiário comum. A quantidade de abelhas é enorme, dá até agonia. Elas são muito bravas, essas abelhas, né? Quanto maior o número de abelha, mais organizado o sistema de defesa dela é. Adelmo mostra como o labirinto deve ser colocado na colmeia um dia antes da colheita do mel. Nessa hora, ele ainda usa fumaça para acalmar as abelhas. Levanta a melgueira. É onde fica o mel mesmo. Onde fica o mel. Coloca o labirinto, coloca a melgueira em cima. Cobriu. Amanhã eu venho e faço essa colheita de mel sem botar fumaça. À noite, as operárias descem para o ninho e, por causa do labirinto, não conseguem voltar mais para a melgueira. No dia seguinte, não precisa mais de fumaça para colher o mel. A quantidade de abelha é bem menor. Tira essa melgueira aqui, que está quase sem abelha, põe o saco. Sem fumaça, entendeu? Mel colhido é só retirar o labirinto e fechar a colmeia. Aí está pronto. Agora vamos partir para o condomínio. O tal condomínio é uma outra técnica em que o Adelmo está apostando para aumentar a produtividade do enxame. Esse sistema explica o número de abelhas e tamanha agressividade, mas fomos obrigados a interromper a reportagem. Bota a câmera aqui dentro. A gente não ficou nem 10 minutos lá no apiário e uma chuva forte fez a gente sair correndo. Mas já foi tempo suficiente para a gente testar a eficiência da roupa de paraquedas, né, Adelmo? Eu, Adelmo, não levamos nenhuma ferroada, mas dá uma olhada na situação do Beto, nosso motorista, e até do Sandro, repórter cinematográfico. Eles levaram várias ferroadas em 10 minutos. E se continuasse lá na chuva, seria pior, né, Adelmo? Não se mexe em apiário na época de chuva. Beto e Sandro estavam com roupa de brim, tecido bastante usado na confecção de macacões. Isso aqui é a alça da câmera, a quantidade de ferrões aqui. Elas vão deixando os ferrões aqui, ó, e todas essas que ficaram aqui morreram, né? Morreram. Você vê, esse tecido aqui é o mesmo do brim. Veja a quantidade de ferrão que ficou, entendeu? É verdade, olha, aqui Tudo é ficou ferrão. cheio de ferrão e na roupa nenhuma. Nenhuma. Agora, é perigoso mexer nessas abelhas sem conhecimento prévio e sem a devida proteção, né? Naquele sistema ali, o condomínio que vocês viram, eu não recomendo se a pessoa não tiver uma certa experiência. Passada a chuva, voltamos ao apiário. A criação em condomínio é um sistema que agrupa mais de um ninho com suas melgueiras praticamente no mesmo espaço. Ela chega a ter 3 torres e, acredite, até 3 rainhas numa colmeia só. Como é que vocês conseguem colocar 2, 3 rainhas na mesma caixa produzindo? Uma tela excluidora entre uma caixa e outra. As rainhas não se encontram, entendeu? A tela acaba impedindo que uma rainha mate a outra. A rainha não consegue passar aqui, tá vendo? As abelhas passam. Porque ela é maior, né? No condomínio não tem como abandonar a fumaça. Eles só tomam cuidado para não apontá-la diretamente para os favos de mel. Agora, isso tudo vale a pena? Adelmo acredita que sim. Segundo ele, uma colmeia convencional produz em média 30 quilos de mel por ano.
No sistema de condomínio, ela chega fácil aos 150 quilos. Isso é uma coisa que a gente inovou aqui, né? Justamente a ideia é aumentar a população de abelha, para, consequentemente, você tenha maior produtividade de mel. E enquanto as melgueiras vão sendo retiradas, olha que interessante. As abelhas se amontoam num galho de árvore. Outras, claro, continuam em cima da gente. Nossa, fumaça a gente aqui um pouco. Vai ter que colher tudo? Colher tudo logo. Senão, como é que eu vou provar a vocês que dá 150 quilos de mel? Ah, meu Deus, tá bom. Melgueiras ensacadas de um só condomínio, média de 10 quilos de mel em cada uma. Aí estão os 150 quilos de mel prometidos. Toda a produção segue para este entreposto, que atende hoje pelo menos outros 200 apicultores da região. Como eu comecei a aumentar, né, a minha produção, eu disse, não, agora eu quero dar um passo além, né? Então a gente fundou a associação. Aí a associação foi andando muito rápido, aí disse, bom, agora a associação não tem poder de fogo para vender. Então a gente precisa vender o volume de mel, então vamos formar a cooperativa. Então formou-se a cooperativa. As mulheres dos cooperados ajudam a beneficiar o mel, carro-chefe da cooperativa. E repare como ele, produzido nas lâminas de cera de papel, fica mesmo clarinho, clarinho. Mesmo com a seca que atinge o sertão do Pajeú, a cooperativa deve produzir nesta safra 70 toneladas de mel. A maior parte é vendida na capital Recife. O mel em sachê vai para programas do governo federal, para ser distribuído na merenda escolar. Os cooperados andam animados e já falam até em exportar. Nós estamos com uma parceria com a Universidade de Guararapes, entendeu? Estão desenvolvendo um projeto com a gente aí já para apresentar esse produto aí para o Reino Unido, Estados Unidos, entendeu? E Alemanha. A Delmo trabalha hoje capacitando os outros apicultores da região. Incentiva a troca anual da abelha rainha, o reflorestamento de áreas degradadas, ensina técnicas para multiplicar os enxames. Está tudo nesta cartilha desenvolvida por ele. Como a gente queria ter uma qualidade de mel superior do que já existe no mercado, a gente desenvolveu esse catálogo onde tem todo o manejo que a gente pratica. E temos aqui o calendário apícola, né? Se você olhar, se você ver aqui, nós temos toda a florada da região, do sertão. Então é bom a gente ter a base, entendeu? Para poder saber em que mel a gente vai explorar. Em que planta a gente pode potencializar para poder ter aquela qualidade de mel bom ali. As capacitações acontecem também na prática. Geralmente, o mel dos cooperados é colhido em esquema de mutirão. Uma coisa interessante aqui é que o mutirão hoje é no sítio do seu Sebastião, mas para coletar o mel do seu Toinho. Como é que funciona essa história, seu Toinho? É aquele problema, eu não tenho terra. Eu não tenho terra para criar abelha. Aí eu tenho que procurar os amigos que têm a terra, que têm a vontade de ajudar. Aí eu conversei com o Sebastião, ele ofereceu uma pequena área aqui para eu botar o meu apiário. E em troca disso eu cuido de algumas caixas dele, que eu aprendi com a Delmo, que ele me ensinou, vou passando para eles aqui. Seu Toinho é José Antônio dos Santos, um dos primeiros parceiros de Adelmo. Aqui ele cria em sistema de ninho sobre ninho, novidade que os cooperados mais novos vão conhecer hoje. Você tem a maior produtividade de mel, o volume de mel é bem maior, e você ainda consegue fazer uma divisão artificial. Numa colmeia convencional, há sempre um compartimento maior, com quadros grandes, para a rainha fazer a postura. É o chamado ninho. Em cima dele são colocadas as melgueiras, com quadros menores, onde as operárias armazenam o mel. No sistema de ninho sobre ninho, o apicultor substitui as tradicionais melgueiras por novas caixas de ninho. A ideia é dar mais espaço para a rainha botar, aumentando a quantidade de abelha e, consequentemente, a produção de mel. Aqui é o ninho, sobre ninho, sobre ninho. Se ela tiver necessidade de fazer postura, ela faz aqui, senão ela fica aqui embaixo. Mas aí tem espaço para ela fazer a postura dela e tem espaço para ela fazer mel aqui à vontade. Durante a safra, o apicultor colhe o mel e coloca em uma outra caixa os quadros com ovos e larvas formados a partir do sobreninho. Aqui já é postura, ó. Tá vendo? Aí vai para a divisão artificial. Você vai formar outro enxame, sem fazer captura. Aí vai virar uma nova colmeia. Uma nova colmeia aqui.
A atuação do Adelmo e dos outros cooperados começou a ultrapassar os limites de Pernambuco. Com o apoio do Sebrae, hoje eles estão chegando também a municípios vizinhos da Paraíba. Madalena de Andrade, técnica do Sebrae, conta que a parceria está ajudando a mudar a dura realidade local. A atividade principal econômica aqui era a agricultura, certo? Então, quando chegava aí o tempo que o inverno passava, as pessoas faziam o quê? Para sobreviver, elas não tinham de que viver, não tinha mais o feijão, não tinha mais o milho. Então, o que é que elas tinham que fazer? Elas iam, desmatavam a caatinga, né? E faziam o carvão, viviam essa vida sofrida. Aqui no sertão do Pajeú, tantas novidades revolucionaram o jeito de viver e produzir mel. Seu Marculino da Silva, um dos cooperados, conta que até bem pouco tempo só existia por essas bandas a figura do meleiro. Pessoas que, como ele, pegavam favo de mel no meio do mato de forma bem extrativa. E para tirar o mel, como é que fazia? Tirar espremer na mão. Seu Marculino é de Santa Terezinha, município vizinho de Tabira, a cidade do Adelmo. Os apicultores daqui formaram uma associação presidida pelo seu Raimundo Morato e decidiram adotar as novas técnicas para entregar o mel para a cooperativa. Esse era o mel, um exemplo do mel que eles produziam antes e o mel que está produzindo agora. Exatamente. Muita diferença, né? Tem que lembrar que esse mel aqui, esse padrão de hoje aqui, é da cera que a gente bota de papel na colmeia. Melhorou a vida da comunidade, seu Raimundo? Mas o tanto que melhorou. Sabe por que mudou? Porque antes da gente entrar nessa atividade de criar abelha, a gente ia trabalhar um dia de serviço, era R$15. Um dia, R$15. Hoje, a gente acabou aquele negócio de dia de serviço. Quem se empenha na abelha hoje, ele não quer mais saber de trabalhar alugado, roçando mato, trocando mato, corretagem de gado para ganhar R$15. Ele vai cuidar de um enxame de abelha que ele sabe que o retorno dele tem muito mais. Seu Toinho sabe do que seu Raimundo está falando. Com a renda de 65 colmeias, ele tem muito a comemorar. A gente vai crescendo nos apiários, vai aumentando o salário. Depois da apicultura, da bicicleta, já entrou essa motinha velha que eu ando nela para os apiários por aí. Depois da moto, graças a Deus, o troféu está guardado ali. Que era o carro do meu sonho, é uma Paraty. E fora a reforma que eu fiz na minha casa, o banheiro que eu tinha era do lado de fora. E fiz um banheiro todo na cerâmica dentro de casa, aumentei mais a cozinha, que era apertadinha. E já comprei computador para as meninas estudar, fazer trabalho de escola. Eu aprendi até a mexer na internet. Oh, meu Deus, então melhorou demais a vida. Graças a Deus. Graças a Deus e eu quero que melhore mais. Com o sucesso do seu Toinho e dos outros 200 apicultores da cooperativa, o Adelmo nem pensa em parar de inventar. Não tem dinheiro nenhum que pague isso aí, entendeu? É gratificante, é prazeroso a gente ver essa inclusão social, né, das famílias, uma trocando conhecimento com a outra, entendeu? E hoje eles estão vendo que tem como ganhar muito dinheiro com a apicultura, criando abelha. Olha, pode até ser que alguma dessas invenções do Adelmo não vá para frente. Tudo é muito novo ainda. Mas pelo menos uma delas promete. A lâmina de cera feita com papel já ganhou o certificado de tecnologia social da Fundação Banco do Brasil.